Padrão de entrada trifásico de 125 amperes. Vou falar por que eu não gosto muito desse padrão e também por que talvez ele seja interessante ou não para você instalar ele. Falar sobre as aplicações, localização dele no teu terreno, qual que é o cabo, qual que é o tubo, como que monta e várias dicas em geral sobre este padrão. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Ondossi, eu sou engenheiro eletricista. Trabalho há mais de 13 anos com projetos de obras elétricas. E uma das coisas que eu mais faço durante esses anos é padrão de entrada. É uma coisa meio que comum em todas as obras que a gente faz. Então hoje eu vou falar sobre o padrão de entrada trifásico de 125 amperes. E já quero falar para vocês que eu criei um arquivo no Excel com a lista de materiais precificada com todos os itens deste padrão, para você saber quanto que custa, para você conseguir precificar o teu padrão, para você ter uma noção, pelo menos. É claro que esses valores vão variar de acordo com a localização, um pouquinho do material pode variar ou não, mas se você quer essa lista pronta, acesse o link aqui embaixo. É pago, é claro, eu não vou fazer isso de graça, até porque dá trabalho de fazer isso, mas é um valor, digamos que simbólico, não é um valor absurdo, para você ter essa lista pronta com um detalhe para te facilitar muito a vida. Eu garanto que vai valer a pena. Se você quiser de outros padrões, eu também comecei a confeccionar, a gente está fazendo um teste, então esse é o primeiro que eu estou postando que eu vou fazer isso. Se vocês não concordarem ou quiserem alguma coisa diferente ou acharem que eu devo fazer de alguma forma diferente, comenta aqui embaixo, como eu deixo claro em todos os vídeos, toda a informação que você precisa estará nesse vídeo aqui. Então você não precisa necessariamente comprar uma lista de materiais pronta, nem um detalhamento pronto, só que isso vai te facilitar muito a vida se você estiver instalando. Vai ser algo que vai diluir no teu custo sem problema algum. E claro, lembrando que eu faço vídeos porque eu quero ganhar dinheiro também. Eu não faço vídeos porque eu sou bonzinho, eu faço vídeos porque vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Então se você puder me ajudar, se você estiver precisando desse padrão ou de algum outro padrão de outra corrente que eu ainda não tenha postado, manda um e-mail para mim, nesse e-mail que está aparecendo aqui, que eu te mando, porque a gente ainda está começando a lidar com isso, então eu não sei nem quanto eu vou cobrar, para ser bem sincero, mas se você quiser ajudar o canal, quiser me ajudar e também se ajudar, porque é o mais importante, se você está vendo esse vídeo é porque você está fazendo algum serviço sobre isso, eu te indico fortemente para você clicar nesse link, compra essa lista de material, esse detalhamento que é super barato, não acredito que vai ser um valor caro, e você me ajuda e ajuda o canal, é claro. Aplicação. A aplicação é onde eu vou utilizar ou não, ou onde eu utilizo um padrão de 125 amperes. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu não gosto de fazer o 125 amperes, pelo seguinte, o 125 amperes é o primeiro padrão que eu preciso de uma caixa chamada GNE, que é a caixa um pouquinho mais cara, até 100 amperes era CN. O que acontece? O 125 é o menor que eu tenho com essa caixa. É o menor que eu tenho e que exige o poste de 200 Dan. O próximo, que seria 150, já seria 300 Dan. E é o padrão menor nas configurações aí mais complexas, digamos assim, desses padrões de entrada menores. O que isso quer dizer? Na minha visão, você não vai gastar mais que talvez, sei lá, R$500, R$1.000 para fazer um padrão maior, um padrão de 150, de 175, de 200. Então, na minha visão, vale muito mais a pena você talvez já colocar para o teu cliente, colocar um de 150 do que colocar um de 125, porque você vai gastar quase a mesma coisa e vai ter muito mais possibilidades de aumento futuro com o 150. Lembrando, se você colocar um 125, como eu já disse, é o último que utiliza o poste de 200 Dan. Então, se o teu cliente quiser aumentar para 150, ele obrigatoriamente vai ter que trocar o poste. Provavelmente ele vai estar já trabalhando no local, ele vai ter que fazer outro padrão. Então, não vejo como um padrão interessante. Eu diria que já tente pular, se possível, para um de 150. E, agora voltando à aplicação, é claro, né? Em que locais que eu indico fazer esse tipo de padrão? Casas aí de grandes, por exemplo, casas com mais de 300, 400 metros quadrados, geralmente passam de 100 amperes, principalmente por um negócio chamado ar-condicionado central, porque é um equipamento que essas casas melhores possuem, então você vai demandar de uma energia maior, então geralmente elas passam de 100 amperes. Então casas de alto padrão, pequenos comércios e salões também muitas vezes passam de 100 amperes. Lembrando que do 100 para o 125 dá um salto de custo relativamente elevado, aí pelo menos uns mil e poucos reais de diferença. Então, talvez seja interessante você avaliar se você efetivamente vai passar para o 125, se não tiver como fazer de outra forma, ou se você vai baixar para os 100 amperes. Talvez seja interessante.
Então, é para esse tipo de aplicação que eu utilizo. Como eu digo em todas as minhas videoaulas, eu prefiro não especificar aqui potências. Por quê? Porque isso vai muito da aplicação. Eu poderia falar para você que eu precisaria ter uma carga demandada de 48 kW para dar o 125. Beleza, mas isso não significa nada normalmente. Você tem que saber o uso do teu cliente, o uso real do teu cliente. O que ele vai fazer, que horas ele vai fazer, que equipamentos que ele vai utilizar. Isso é muito mais importante do que você ter uma carga demandada ou instalada. É por isso que eu falo que às vezes a experiência vale muito mais do que um papel, porque você saber efetivamente como o teu cliente vai usar aquela entrada de energia é o mais importante. É por isso que eu não foco em valores, eu foco em aplicações, que eu acredito, a meu ver, baseado no que eu venho experienciando, é muito mais assertivo, beleza? Então, de aplicações são essas. Agora a gente vai para localização. Um padrão de entrada secundário, aí de baixa tensão, que atenda a NTC 901-100, ele precisa ser instalado obrigatoriamente no alinhamento frontal do terreno, ou caso você instale na perpendicular, você precisa deixar no máximo ele a 1 metro de distância da entrada do teu terreno. Então, digamos que o teu terreno é frente aqui com a rua. O teu padrão obrigatoriamente vai ficar na frente, com o leiturista podendo enxergar essa medição direto ali. Você pode colocar o teu poste um pouquinho deslocado para dentro, contanto que a caixa de medição fique alinhada com o terreno. Ah, mas eu quero jogar 30 centímetros para dentro. Pode? Por norma não, mas pela prática ninguém vai reclamar com você. Mas de preferência, como eu disse, não pode ficar aí passar de 1 metro, isso com certeza não pode. E você precisa deixar o livre acesso do medidor para o lado da rua. Ou, como eu disse, eu quero colocar ele no muro lateral porque eu vou ter gradil em toda a frente. Posso? Se eu quiser fazer isso, eu posso. Porém, você obrigatoriamente vai ter que fazer uma entrada nesse gradil para poder acessar o medidor pelo lado de fora, um livre acesso. Então tome cuidado com isso porque é muito importante. Não existe exceção, é isso e ponto final, beleza? Agora a gente vai para a parte de caixas, tubos e cabos. Depois da localização, a gente tem um item extremamente importante que são as especificações do padrão de materiais, os principais, que cabo que eu utilizo, que caixa que eu utilizo, por mais que eu tenha falado da caixa, mas que caixa, que tubo, isso está na NTC 901-100, numa tabela que é a mais famosa, que vocês veem ela em todos os vídeos, que é a tabela 2, que é a tabela de dimensionamento. Nela, ela mostra a demanda, mostra o disjuntor e mostra várias especificações dela. Por mais que não esteja mostrando ali a caixa, eu já vou falar que a caixa para um padrão de 125 amperes é uma GNE. Como eu disse, acima de 100 você pula para GNE. Aí 125, 150, 175 e 200 é a GNE, só para vocês saberem. Essa é a primeira que tem a GNE, beleza? Agora entra na parte de cabeamento. O cabo de cobre 90 graus pode ser utilizado 35 e no caso dos 70 graus é utilizado 50. O que eu acho disso? Se eu for como instalador, eu vou no 50. Eu já falei isso outras vezes para vocês. Tentem pecar pelo excesso e não pela redução, principalmente quando está o teu na reta. Então, se você jogar um cabo 35, dependendo da aplicação, dependendo da distância, pode ser que lá para frente dê queda de tensão. Então, isso precisa ser muito bem avaliado. Por isso, eu sugiro assim, sempre utilizem a indicação da norma do cabo de PVC, porque daí não tem erro. Mesmo que o cliente, por algum motivo, você não tenha controle, ele comprou um cabo de má qualidade, provavelmente um 50 vai estar equivalente a um 35, se ele comprou um ruim. Então você já está segurado, digamos assim. Evite utilizar no limite. Se você está querendo vender esse padrão, aí com certeza vá num cabo 90 graus XLPE que dá o cabo 35, beleza? Instale um tubo de 2 polegadas, mas também instale um poste de 300 Dan. Assim, o teu cliente ele estará apto a aumentar esse padrão até 150 amperes. Já é alguma coisa. Se você acredita que teu cliente possa aumentar até 200 amperes, aí coloca um tubo de 2 polegadas e meia, porque é o tubo de 175 e 200 amperes, beleza? Então cuidado que o poste, como eu disse, é o 200 Dan, mas é o último poste nessa faixa. Se possível, e se você acha que pode vir a aumentar, coloque um de 300 Dan. O cabo de aterramento para cabo 35, isso é norma geral, não é só da Copel. Geralmente, acima de 25, o cabo é metade. Então, o cabo 25, o terra é 16. Cabo 35, o terra é 16, porque o próximo terra
seria 25, que é para cabo 50. Então o aterramento é cabo 16. O tubo para isso é um tubo de 3/4. Lembrando, tubo de entrada e tubo de saída é diferente do tubo de aterramento. Você vai ter que fazer um tubinho saindo direto para aterramento do neutro 3/4, beleza? Quanto ao número de fios, lembrando, é um trifásico e tem um neutro. Então você vai precisar passar a fase A, fase B e fase C, mais o neutro. Fiquem atentos com isso. É meio óbvio, eu diria assim. A partir de 80 amperes só tem trifásico, não existe bifásico de 80. Então você precisaria colocar aí as 3 fases ou neutro na descida. Então cuidado com isso. Terra não vem do transformador, terra vem da edificação. Então por isso que são apenas 4 cabos, só para você ficar atento quanto a isso. Agora a gente vai na próxima etapa, que é a instalação, a parte interna, e depois eu vou falar sobre a parte externa. Também eu vou falar sobre várias características aí gerais de instalação, beleza? O que você está vendo aqui é a figura 23 da norma da NTC 901-100 do padrão na caixa GNE. É um detalhe interno dessa ligação. Então, algumas características importantes que você precisa saber. Entrada sempre é no medidor, então os 3 cabos da fase, ela vem, entra no medidor, sai do medidor, vai para o disjuntor e do disjuntor vai-se embora. No caso do neutro, ele vem, você abre o neutro, aterra esse neutro na terra com 2 conectores parafuso e ele sobe no medidor. Do medidor, você sai com o cabo e vai para o consumidor. Lembrando que o neutro ele é sempre no meio. Não que importa para você, porque vai ser a Copel que vai instalar, mas você sempre deixa ele ajeitado no meio. O cabo do medidor, no caso o 35, ele não tem como fazer curva igual aos padrõezinhos menores. Para você curvar ele e voltar, você tem que ser 2 cabos cortados. Lembrando, o cabo do neutro, que desce do padrão e chega até o medidor, ele não pode ser cortado, ele precisa ser inteiro. Então você descasca apenas aquela parte do cabo que vai colocar os 2 conectores parafusos, coloca o cabo terra saindo dali e descendo aí para o tubo do aterramento. Lembrando, o tubo do aterramento, 3/4, cabo 16. Essa distância aqui vai muito do tato do eletricista que vai instalar lá. O que eu diria? Você deixando cerca de 10 centímetros é mais ou menos o suficiente para você fazer isso tranquilamente. Então você precisa deixar essa ligação, beleza? Como está mostrando no desenho, você precisa aterrar a caixa também. Como que você faz isso? Um conector, que eu chamo tipo botinha. Desse terminal botinha, ele passa nos 2 terminais parafusos e desce até o aterramento. Ele precisa ser contínuo, sem emenda. Esses cabos, tanto do aterramento quanto do padrão em geral, esses cabos eles podem ser semi-rígidos, rígidos ou flexíveis. O que muda? Utilizou o flexível, ele é mais fácil de passar, porém você é obrigado a bater terminações aí de pino maciço, padrão Copel, são caras e dão mais trabalho. Ou você pode utilizar cabos semi-rígidos ou rígidos. Eu não sei se é fácil de encontrar o rígido 35, geralmente no 35 a gente já utiliza o semi-rígido. Grande vantagem, você não precisa bater nenhum conector. Desvantagem, ter eletricista, ou se você é eletricista, você sabe que é mais difícil de passar. O que eu diria? Por ser um padrãozinho normal, digamos assim, passe o semi-rígido. No caso, na descida do disjuntor para frente, se você for fornecer o ramal de entrada, você precisa pegar e utilizar o flexível muito mais na mão do que usar o semi-rígido. Você vai se apurar demais para passar o cabo. Ou, se caso você for um instalador apenas do padrão, inclusive na minha lista de materiais, que eu vou disponibilizar aqui embaixo, o que acontece? Eu estou considerando 1 metro de distância de espera desse cabo, porque quando a loja ela vende o padrão, ela vende com um pedaço. Daí dali para frente o instalador interno da casa ou do que for instalar, ele emenda o cabo e leva. Se você é um instalador do padrão e também da parte de entrada, o interessante é que você já deixa o cabo inteiro e existe uma boa probabilidade de você utilizar o flexível porque ele é muito mais simples de passar e de mexer nele. Então vai do teu gosto só para você saber. Como eu falei, na minha lista de materiais, ela já está considerando esse 1 metro ali de sobra e no caso, se a entrada for aérea e a saída for aérea também, a gente já está considerando o espaço de sobra para você deixar no poste ali, enrolado o cabo para vir e emendar o ramal aéreo. No caso do subterrâneo, a gente está considerando na nossa lista um padrão ali de distância indicado lá na lista de materiais
do poste até o medidor, um padrão. Você pode mudar aquilo de acordo com a tua necessidade, só para exemplificar o que você veria nessa lista de materiais prontos, beleza? Demais características internas. Por mais que no desenho esteja indicado como se fosse um desenho de um padrão NEMA de disjuntor, você não pode utilizar NEMA no padrão de entrada, é DIN. E mais uma coisa muito importante, disjuntor ele tem que ser 6Ka. Ele não pode ser 3 ou 4Ka, que tem muitos vendidos aí no mercado. A Copel não aceita, eles vão reprovar. É uma coisa que eles estão pegando muito no pé. Então, cuidado com isso, utilize disjuntor DIN 6K. Cuidado com essa informação, que ela é muito importante e muita gente se complica por causa disso. Mais uma coisa interessante é, a Copel ela vai cobrar cor de cabo? A princípio não. Por mais que ela especifique que o cabo, no caso do azul, é neutro e terra é verde, a Copel ela não costuma reprovar quanto à cor. Existem várias lojas que utilizam tipo, passam tudo verde, passam tudo amarelo, passam tudo vermelho. Não há problema. O que eu sugiro? Passe tudo preto e daí coloque a fita isolante indicando as cores. Por quê? Porque se você compra colorido, amarelo, branco, vermelho e azul, você vai encontrar isso? Vai, claro que vai. Só que são cabos mais complicados de encontrar. Então se você perder cabo ali, você não tem como repor esse cabo, você não tem como aproveitar em outro lugar, só na mesma fase. Por padrão, quando passa, tô falando do meu padrão, né? Quando eu passo de cabo 10 milímetros, eu não compro colorido, eu compro apenas preto. E daí eu identifico com fita isolante as cores. É interessante que a face da esquerda esteja identificada já com amarelo, a do meio branco e a do lado vermelho, amarelo, branco, vermelho. No disjuntor, a mesma coisa, amarelo, branco, vermelho, amarelo, branco, vermelho. É importante você identificar com fita isolante. Então faça isso porque vai dar um acabamento melhor à tua instalação. Eu não acredito que a Copel vá reprovar por isso, mas é um item aí de capricho teu que é importante você identificar. Agora eu vou mostrar para vocês o padrão externo, algumas dicas em geral do que tem que fazer para instalar esse padrão. Primeira coisa, essa caixa GNE, ela pode ser instalada tanto em poste, precisa daí do suporte da caixa no poste, quanto em mureta. O que eu indico? Não instalem em poste, a não ser que seja uma coisa muito rústica, digamos assim, tipo no meio do mato, uma madeireira, uma coisa assim que não vai aparecer. Não instale no poste. O acabamento fica muito ruim para o tamanho dessa caixa. Eu não acho interessante. E eu coloco como padrão isso em todos os meus padrões acima de 125 amperes, né? Coloco em mureta, sempre. Dá um acabamento melhor, dá uma qualidade melhor. Não é obrigatório, mas fique atento com isso. Quanto ao acabamento dos tubos, é tubo de PVC rígido, eu coloco bucha e arruela para prender esse tubo. Além disso, eu coloco também massa de calafetar em cima aí da ligação para vedar bem. Um adendo para você não pegar e não deixar a água entrar. Você também pode utilizar silicone para fazer essa vedação, mas eu vejo até os próprios instaladores utilizando mais massa de calafetar. Quanto à distância, como eu disse para vocês, em média a gente costuma deixar no máximo a 1 metro. A norma, ela não deixa bem claro isso, eu não vejo muito claro. Existem algumas dicas que falam que no máximo dá para isso, mas tem um detalhe que eu estou mostrando para vocês agora aqui, ó, e estou vendo ele inclusive, né? É o detalhe de um padrão no alinhamento frontal. E ele tem uma caixa GNE, como vocês estão vendo aí. O que acontece? Ali tem uma cota falando que no máximo 50 centímetros ou 500 milímetros. Então, por precaução, tente usar isso como base ali. No máximo 50 centímetros, porque daí o que acontece? A caixa ela tem mais de 50 centímetros. Então, tem 50 mais 50 dá mais ou menos 1 metro final do padrão. Então, cuidado com isso. Tente levar esses 50 do começo da caixa no máximo como referência. Beleza? Ali também ele já mostra um detalhe, ele já mostra a fita Hellerman para prender o tubo. O que eu te diria? A fita Hellerman, ela tem que ser instalada, aqui está com 2, né? Mas é interessante colocar 3 no mínimo, porque geralmente dá 1,5 barra de tubo. Então você precisa instalar aí 2 na barra de baixo e mais uma pelo menos prendendo a barra de cima. É importante colocar cabeçote de alumínio em cima. Então aquele cabeçote que está mostrando, ele é de alumínio, é obrigatório ter ele. E o tubo, como eu disse, é de PVC. O disjuntor até 125 amperes, ele é padrão DIN. A partir de 150 já seria o caixa moldada. E é basicamente isso aí de informações em geral que eu diria que você precisa tomar cuidado. Se você tem alguma dúvida a mais, alguma coisa a mais sobre instalação, entre em contato no isaias@ivm.eng.br que
eu vou conversar com vocês e vou tentar tirar todas as dúvidas possíveis sobre qualquer padrão que você precise. Como eu disse, vai ter o link aqui embaixo também para você comprar essa lista de materiais detalhada com preço para você poder entregar para o teu cliente ou para você poder orçar ou para você poder fazer um pacote com projeto e com lista de material. Aí depende do que você vai usar essa lista, mas eu tenho certeza que isso vai te retornar em muito mais dinheiro do que você vai pagar e você me ajuda também com isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.